Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo de sermão para vocês. Hoje, o sermão 90, uma pergunta engraçada. Que ou quem é ser Deus? Ele é Deus? Tosada, não é isso? Mas é interessante. É o nosso objetivo estudar sobre isso hoje. É uma pergunta que as pessoas respondem de formas diferenciadas, né? Cada um tem a sua forma de pensar com relação a isso. Como eu sempre tenho dito para vocês, que eu respeito muito a ideia e o pensamento das outras pessoas e discuto aquilo que eu penso e aquilo que eu entendo, de acordo, obviamente, com a minha crença. Eu sempre, como sempre falo com vocês, que eu sou protestante, né? Cristão, protestante, sigo a linha batista renovada, e essa é a minha forma de acreditar, sempre baseado na palavra de Deus. Posso discutir isso com outras pessoas no sentido de analisar, né, de conversar um com o outro, não tem nenhum problema com relação a isso, mas esses são os meus pensamentos. Eu entendo, né, no meu sentir, quem é Deus para mim, como é Deus para mim, é a minha forma de pensar. E, obviamente, se houver e há outras formas de pensar, outras ideias e outros pensamentos e outras ideologias, e alguém quiser conversar sobre isso, lembra-se que pode colocar nos comentários, faz um comentário, diz que o seu pensamento é diferente e a gente vai, até se for o caso, fazer estudos, né, junto um com o outro, para chegar a alguma resposta para mim ou para vocês. Nós sabemos que tem pessoas que nem acreditam em Deus, são os ateus, né? Chamados ateus, né? Ateu de Theo, né? Theo é do grego, né? Theo é Deus em grego e ateu é a negação de Deus. Deus não existe, não, não Deus, né? Seria nesse sentido. Mas assim, se eu disser para vocês que mesmo os ateus, eles têm um Deus, eu vou botar com D minúsculo, me permita, me perdoem, me permitam fazer assim, que é a forma que a gente pensa, né? Um Deus com D minúsculo, no sentido de que, na realidade, quando o ateu nega a Deus e ele tem as suas ideias, às vezes o Deus de um ateu é ele próprio, né? É o pensamento, são as suas próprias decisões. Ele acha, também me permito dizer assim, que ele acha que pode fazer tudo, quando nós, na realidade, sabemos que não é? Quem fez todas as coisas foi Deus. A forma que a pessoa pensa e como pensa, isso a gente pode discutir, mas quem fez todas as coisas foi Deus. Um ateu chega no mundo, né? Ele nasce através da sua mãe e vive no mundo e come no mundo e veste no mundo e trabalha no mundo e usa as coisas que estão ao seu redor no mundo. E de onde vem essas coisas? Foi um ateu anterior que fez e deixou pronto para ele, ou ele mesmo, ele antes de nascer, ele fez todas essas coisas? Então, não, há algumas coisas que podem e devem ser discutidas e analisadas, é nesse sentido que eu falo. Mas o ateu, ele tem um certo, sabe, egocentrismo, um egoísmo também, no sentido de ele é suficiente para tudo no universo, e isso, pelo que eu acabei de falar com vocês, não é verdade, né? O ateu, ele não se supre sozinho, em hipótese nenhuma. Nos seus pensamentos, sim, mas na realidade universal das coisas, não. Então, o ateu pode ter essa ideia de que ele é Deus de si próprio. Ah, esse pensamento, também esse pensamento. Não é um único pensamento que está dentro da linha de pensamento dos ateus. Existem alguns, né? Existem ateus, ateus e ateus, assim como existem cristãos, cristãos e cristãos, né? De formas, de pensamentos diferentes. E isso, no sentido do pensamento, eu respeito qualquer pessoa. Tenho as minhas ideias, tenho os meus conceitos, mas certamente respeito esses conceitos das outras pessoas e lanço as minhas ideias e os meus conceitos para que sejam analisadas. A resposta a essa pergunta que eu fiz, que ou quem é seu Deus, pode ter muitas respostas. Essas respostas podem estar erradas? Podem estar erradas. Mas assim, aí você pode fazer uma outra pergunta que é válida para análise e estudo. Está errado para quem? Quando eu digo para. Certamente, se algum ateu ouvir esse meu vídeo, ele vai dizer assim: ah, esse cara está falando aí um caso de abobrinha. Eu não concordo com ele, e eu respeito que você não concorde comigo,
meu amigo ateu. Mas assim, e aí entra nessa discussão que eu falei agora. Então tá errado na visão de quem? Mas se o ateu que está me ouvindo falar assim, não, mas eu entendo diferente, ele está errado, ele vai apontar para mim e dizer que eu estou errado, e vai ficar nessa ideia de ele está errado, eu estou errado, e isso não avança, não é interessante. Mas essa segunda pergunta que eu estou fazendo ela é interessante nesse sentido. Está errado na visão de quem? Na visão de um cristão protestante, né, batista, tal e tal, na visão de um católico, né, na visão de um católico, existe o católico avivado também, né, existe o católico avivado, na visão de uma igreja protestante mais conservadora, na visão da igreja cristã, na ideia dos russos, né, que é uma igreja diferente também, né, ou dos gregos, que é outra igreja. Então, assim, cada religião vai dar uma visão diferenciada. Então, quando você cria, você fala com você mesmo que o meu conceito de Deus é esse, eu acredito em Deus dessa forma, não vai ser exatamente da mesma forma, até mesmo de uma pessoa que é cristão protestante no Brasil, mas que segue uma outra linha. Na visão dele vão ter leves diferenças. Então aquilo que eu falo vai estar certo para mim e para outra pessoa fala, não, não é exatamente assim. Ele pode dizer, mas isso para mim não é assim, está errado. Não no sentido errado do todo, mas não sabe o que é não está sintonizando direito. Então assim, cada um sintoniza de acordo com o seu próprio pensamento e vai criar essas ideias, essa forma de pensar, que vai ter leves diferenças de um para outro. A pequena diferença de um para outro não afeta tanto a crença como um tal, como nós acreditamos, como nós cristãos acreditamos em Deus. Mas certamente, por exemplo, uma pessoa que é budista, ela vai entender o Deus no sentido dele, né, que ele entende, de como ele entende. Na verdade, os budistas, os hinduístas acreditam em vários deuses, né? São forças, ou vou falar nesse formato, forças da natureza e seres da natureza que interferem como deuses na vida deles. Por isso que eu coloco como Deus minúsculo, porque no sentido que, por exemplo, quando uma pessoa me diz que um peixe é um Deus, eu vou botar um peixe, não sei nem se tem alguma religião que fala que peixe é Deus, mas vou colocar nesse formato. E assim, a gente sabe o que é um peixe, sabe que ele nada na água, que tem peixes lindos, bonitos, grandes e pequenos, né? Peixes que têm mais poder e menos poder, inclusive sobre o homem. Tem peixes que caçam. O tubarão caça o homem e é extremamente perigoso para o homem, né? No lugar errado, na hora errada, pode ser perigoso para o homem. Então, assim, existem essas coisas. Então, a gente vai ter essas diferenças? Vai haver diferenças. A gente tem que compreender isso também, que vai haver diferenças. Mas que é uma pergunta que você tem sempre que se fazer de que ou quem é seu Deus, quem é que guia os seus passos no reino espiritual ou dentro da sua mente, da sua produção de ideias e lógicas, né? Para ver se esse Deus ao qual você segue e essa linha de pensamento de divindade que você segue, se isso é realmente aquilo que traz fortalecimento ao seu ser espiritual. É aí que eu falo com vocês que a minha crença, aí entra na crença cristã, protestante, que olho para a Bíblia, que vejo as referências da Bíblia, e que nas referências da Bíblia eu tenho comprovações, assim como na realidade muitas coisas da Bíblia comprovaram a arqueologia estudada no meio científico. Então, o meio científico diz que produziu algumas coisas, vou botar entre aspas, porque não produz, analisa, é diferente. Uma coisa é você produzir, uma coisa é eu, como padeiro, fazer o pão. E outra coisa é o ser chamado Deus Todo-Poderoso, Deus com D maiúsculo, que fez todas as coisas e, portanto, fez o átomo, e além de ter feito o átomo, fez a terra, que é com átomos, e na terra ele colocou uma semente que também é feita de átomos, e que essa semente ela brota como uma plantinha chamada trigo, e essa plantinha trigo fornece uma semente chamada grão de trigo, que é esmiuçada e é transformada em farinha, e que essa farinha chega para as minhas mãos e eu faço pão. Uma coisa é eu analisar e fazer o pão. Analisar é isso. Eu olhar o que está à minha disposição, eu faço o pão e como o pão. Então eu produzi o pão? Não, eu transformei o trigo em pão. Assim como a arqueologia, ela transforma aquilo que ela vê em conhecimento e traz para si.
E é importante, e eu penso assim, que quando ela traz uma informação e essa informação ela é corroborada pela Bíblia, melhor ainda. Temos então alguma coisa que bate com aquilo que Deus falou ao coração de muitos homens no passado. Entendam que é assim o meu pensamento. Pode ser uma coisa mais tradicional, no sentido, né, que eu sou tradicional, no sentido da forma de ler a Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, eu sou moderno, porque eu gosto de ciência, eu gosto de estudar, eu gosto de ver as fotografias do universo. E o universo, para mim, ele é gigantesco. E aí, quando eu vejo isso, eu fico mais ainda espantado, imaginando, se o universo é tão grande quanto é, qual será o tamanho do nosso Deus que fez tudo? É, não é um sermão, não tenho nenhum sermão com esse título, não, mas é uma boa ideia a gente pensar em fazer um sermão com esse título. Quando Moisés teve o primeiro contato com Deus, os primeiros contatos com Deus, contatos diretos com Deus, Moisés já tinha ouvido falar de Deus. Tinha lido, estudado, e Moisés era um homem extremamente inteligente, estudado não só nas coisas do povo israelita, né, os chamados descendentes de Abraão, na linha da linha dos israelitas, então também ele estudava os egípcios e fazia os estudos dos egípcios, porque ele foi criado pelos egípcios. Então ele tinha os dois conhecimentos, ele entendia as duas culturas. Quando ele teve contato, melhor, quando Deus teve contato com Moisés, Moisés entendeu que era, e Deus se apresentou para ele como o Deus de Abraão. Por que o Deus de Abraão? Não se apresentou para ele como um Deus alienígena. Ah, eu sou o Deus lá de Saturno. Não, ele não falou isso. Ou o Deus da outra galáxia, a galáxia de Andrômeda, também ele não falou isso. Né? Ele não falou assim, ele falou, eu sou o Deus de Abraão. Ele se apresentou como Moisés, para uma pessoa que Moisés sabia quem era. E aí Moisés compreendeu quem era Deus nesse sentido. E voltando para o próprio Abraão, quando Deus se apresentou para Abraão, Abraão já tinha ouvido falar de Deus sobre as histórias que existiam, que eram inclusive algumas por tradição oral. Então, quando Deus chamou Abraão, Abraão se assustou, porque ele sabia que Deus existia, sabia muitas coisas sobre Deus, mas ele nunca tinha ouvido Deus. De repente, tá lá quietinho, ouve uma voz do nada, olha para um lado, olha para o outro, olha para a esquerda, para a direita, olha para né, olha para a câmera e para a outra, né? E aí ele teve que coisas passaram pela cabeça de Abraão quando ele ouviu a Deus pela primeira vez. E ele falou: quem é que fala comigo? Eu sou Deus. Aí, no caso, voltando para Moisés, tem uma hora que Deus fala com ele assim: diga ao povo que eu sou. Aí, próprio Deus dizendo para ele que ele era o eu sou, que é uma das formas de se conhecer, no sentido de se falar sobre Deus. Deus é o grande eu sou. Vocês devem ter ouvido falar, quando se fala de cristianismo, de evangelismo, que algumas pessoas falam que Deus é o grande eu sou. E esse eu sou é escrito, inclusive, de uma forma diferente na Bíblia. O eu sou é porque Deus ele é o que ele é. Deus não foi feito por alguém, ele é o que ele é. Assim, nesse sentido, quando nós vemos pessoas que dizem que certos objetos é Deus, é por isso que o cristão evangélico ele assusta um pouco com isso. Mas como um objeto pode ser Deus se o objeto for feito pela mão humana? Então, e a própria Bíblia fala um pouco sobre isso. Inclusive a Bíblia dos católicos fala lá em Sabedoria 10:13 ou 13:10. Eu sempre confundo. Fala um pouco sobre isso. Sobre aquilo que é feito pela mão humana pode ser Deus sobre os homens? Não é adequado. Fica meio diferente. Assim como se você disser que entendam isso na visão cristã minha. Se eu digo assim, eu vou adorar uma vaca, é estranho, principalmente no Brasil. Vocês sabem como a gente vive aqui no Brasil e como a gente, né, utiliza, né, esses animais como alimento para a gente. Isso está na Bíblia, que os homens comerão, né, a carne de animais. E certamente mesmo naquele país onde né, esses animais eles são tratados de uma forma diferenciada, eles comem outras coisas. E algumas dessas coisas também são animais de alguma forma. Se um peixe é um animal, né? Ou se for alguma outra carne ou algum tipo de proteína que vem do reino animal, é animal. É claro que aqui não cabe dizer isso para as pessoas que são vegetarianas. E mesmo assim eu perguntaria, poxa, mas fica comendo as folhinhas verdes. E as folhinhas também não têm vida, né? Há algumas linhas de pensamento que dizem que as árvores ouvem e que as árvores até falam com a gente. E assim, como eu digo para vocês, eu sou uma pessoa que tem uma mente extremamente aberta com relação à ciência, conhecimentos.
conhecimentos biológicos, conhecimentos da coisa física, do solo, conhecimentos da biologia vegetal, da biologia animal, essas coisas do universo, astronomia, eu amo essas coisas. Isso entra na minha mente e fica cutucando a minha mente, saber, será que é verdade? Será que não é verdade? E eu, claro, vou atrás de outras informações para alimentar os meus conhecimentos. Mas eu rodei tanto falando sobre isso, com a ideia de que, às vezes, algumas pessoas nos apresentam alguns seres e alguns objetos como Deus e fica estranho. Por quê? Se eu faço algum objeto, né? Se eu faço alguma coisa, se eu produzo uma caderneta, um caderno, e de repente eu fecho o caderno, coloco uma fita nele e digo que ele agora vai ser meu Deus, é estranho. Assim, eu às vezes, aí não é que eu consiga, eu às vezes não consigo compreender o porquê. Até tento, digo para vocês isso, hoje eu estou meio confuso, mas é porque esse assunto ele é complicado mesmo. Eu não quero ferir o sentimento de ninguém, mas olhar para um pedaço de madeira, como diz na palavra de Deus, e eu dou forma de uma forma humana para aquela madeira, e eu coloco aquela madeira no lugar e chamo aquela madeira de meu Deus, é estranho. Vocês compreendem isso? Por isso tem esse título, por isso que fica assim, estou tão agoniado em falar com vocês sobre isso, mas na realidade nós temos que fazer essa pergunta. Que ou quem é seu Deus com D minúsculo? Aí eu vou, ponto. Ele é Deus com D maiúsculo? É uma pergunta que é válido ser feita para você mesmo, para você analisar no seu próprio coração, entendendo que, como, por exemplo, se você é cristão, como Deus falou com Abraão, com Moisés, a forma que ele falou, como Deus teve o cuidado de não deixar nenhum objeto para ser adorado por ninguém, a própria arca, ela sumiu no universo, dizem que estava para lá, alguns dizem que está no norte da África, outros falam uma coisa, falam outra, mas ninguém diz que estava, não apresenta nada, nenhuma prova, né? Então, até assim, muitas coisas vinculadas ao cristianismo do antigo, né? A fé formada no período de Cristo, tudo que veio de lá para cá, não se deixou, tentou no máximo não se deixar objetos e outras coisas para que as pessoas não se desviassem, correndo atrás de objetos, quando na realidade tem que procurar Deus, seguir a Cristo Jesus e o exemplo dele, procurar Deus no reino dos céus, para alimentar a sua mente e o seu coração e clarear os seus pensamentos. Eis a minha mensagem para hoje. Ela é polêmica, eu sei disso. Já deixa o sinalzinho com o meu dedo, ó, tem uns comentários. Coloque um comentário seu, faça perguntas, não fique com dúvida. E nem fique zangado comigo, pelo amor de Deus. A ideia é clarear. A minha ideia é ajudar. Se por algum acaso alguém que segue o budismo, o hinduísmo, uma pessoa que é espírita, uma pessoa que tem outra forma de religião que até que eu não conheço, até os nossos povos indígenas que acreditam em Tupã, né? Tupã. Os tupis que acreditam em Tupã como Deus, que tem outros deuses, o deus da água, o deus do vento e outras formas de vida. Eu respeito, eu estudo tudo isso, mas se quiserem conversar comigo sobre isso, estou aqui à disposição. Mais uma vez, obrigado pela sua paciência, sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.